Para dar continuidade nessa demonstração, nós vamos falar um pouco de como fazer um projeto do zero. Então, por exemplo, podemos ver que nessa região existe um tanque. Esse tanque está sem os kits de apoio, ele está sem suporte, ele está flutuando no meu projeto. Eu vou isolar ele num ambiente mais limpo para a gente trabalhar. Eu não preciso do resto da estrutura para projetar esse meu tanque. Projetar uma estrutura do zero no SolidWorks é muito simples. Em primeiro lugar, eu vou visualizar esse tanque de uma vista mais confortável para trabalhar. No caso, a vista inferior, já que eu vou desenhar a parte de baixo desse meu skid. A partir daí, eu começo a esboçar o que seria a ideia geral desse meu skid. Nesse momento, nós não nos preocupamos ainda com medidas, com relações ou em desenhar a geometria exata que a gente quer. O SolidWorks trabalha dessa forma porque nós sabemos que o projeto é feito de mudanças. Então, provavelmente, a dimensão dessa geometria e o tamanho vai ser ajustado diversas vezes ao longo do projeto em si. Então, como é que o SolidWorks trabalha? Você fornece a ele a ideia do seu projeto, que nós chamamos aqui de intenção de projeto ou de inteligência de projeto, e a partir daí você começa a colocar suas dimensões, suas relações de precisão. A vantagem de trabalhar dessa forma é que a qualquer momento que eu altere uma dessas cotas, uma dessas relações, a geometria se altera automaticamente, como nesse caso, que a cota no momento está aproximadamente 850 mm, ao alterar para 500, o tamanho da geometria se ajusta. Ao alterar agora para 700, o tamanho se ajusta novamente. Isso acontece porque na prática, realmente quem controla o nosso projeto são nossas cotas nominais. Existem amarrações feitas em relação ao projeto, mas são as cotas nominais que controlam as dimensões gerais desse projeto, facilitando assim o trabalho em cima de qualquer alteração feita no projeto. As ferramentas de esboço do SolidWorks de desenho são muito simples, né? Por enquanto eu só desenho em linhas, mas eu tenho diversas outras ferramentas, como aparar, converter. Temos o clássico espelhar aqui, onde a partir de uma entidade nós espelhamos uma outra para o outro lado. A vantagem é que no SolidWorks esse espelhamento é constante. Então aqui eu já tenho uma inteligência do projeto, se dois lados são simétricos, ao alterar um lado, o outro lado também é alterado automaticamente. Nós podemos transformar a qualquer momento linhas cheias em linhas de construção. Essas linhas não serão computadas pelo programa na hora de gerar uma geometria. E podemos adicionar mais inteligência ao projeto em relação a essas linhas de construção. Bom, o estudo da parte de baixo já está criado. A parte de cima, eu vou simplesmente copiar aquele esboço que nós fizemos agora, por uma altura específica, no caso de 2 metros, então tem que redesenhar tudo do zero. Todas essas entidades, todas essas linhas novas, elas estão, nesse caso aqui, como vocês podem ver, em rosa, relacionadas a uma outra geometria, já que ela foi copiada para outro plano. Significa que em qualquer momento que eu altere a parte de baixo, a parte de cima será alterada automaticamente, o que é bom nesse caso. Mas nós sabemos que em alguns casos isso não é desejável. Dessa forma eu posso deletar linhas que eu não quero, mesmo de uma geometria copiada, e até mesmo eu posso chegar ao ponto de, no caso dessas duas linhas aqui, eu não quero que elas sejam iguais, que elas não se comportem da mesma forma, eu posso quebrar essa relação, tendo assim uma nova linha independente. A qualquer momento eu posso adicionar a dimensão dessa linha, a cota de distância, uma referência qualquer, e ela se ajusta a essa nova dimensão. Existe uma ferramenta muito interessante no SolidWorks, que é a ferramenta de esboço em 3D. Até agora nós desenhamos linhas em planos. Um plano no base do tanque e outro plano a 2 metros de altura. Em alguns momentos você não precisará desenhar planos para desenhar seus esboços. Isso é particularmente importante quando já existe uma geometria criada. No caso do esboço 3D eu fico livre no espaço. Quando eu tenho outras geometrias para me basear, é muito simples trabalhar livre no espaço dessa forma. Não só simples, como é prático, pois eu não preciso ficar desenhando plano nem ficar definindo mais condições de projeto. Então aqui eu vou desenhar a lateral do meu skid. E a ideia geral da minha estrutura de suporte desse meu skid já está pronta.
Bom, a partir daí, o próximo passo é basicamente definir qual membro estrutural, qual perfil se enquadra em cada linha dessas que nós criamos. Vou começar pela parte de baixo. O SolidWorks já vem com uma extensa biblioteca de perfis, o que não impede do usuário adicionar suas próprias bibliotecas. No caso aqui nós temos a biblioteca da MakeWorks, que foi adicionada a partir de um catálogo da Assumida. Escolho o tamanho, a classe, e simplesmente clico nas linhas onde eu desejo aplicar esse perfil. E o SolidWorks já coloca uma prévia em transparente do que será feito. Para antes de dar OK, eu já verificar se está de acordo com o que eu quero. A partir daí eu tenho diversas opções. Eu posso selecionar o tipo de acabamento, que é o encontro entre duas linhas. Então aqui eu tenho passante nesse sentido, passante no sentido transversal, meia esquadria, onde eu tenho um corte aqui exatamente a 45 graus. Posso dar um espaço entre os perfis. E se for o caso, eu posso rotacionar esses perfis também. Então eu não fico preso ao tamanho inicial, nem à posição inicial. Eu posso escolher também, pontualmente, como vai ser o acabamento de um local específico. Como aqui, tenho as minhas opções e posso definir outro tipo de acabamento que é diferente do acabamento que eu escolhi para a estrutura como um todo. Isso nos dá a liberdade de definir como vai ficar cada etapa do teu projeto. Outro ponto que vale a pena comentar. O que nós desenhamos, por intuição, seria a nossa linha neutra. No SolidWorks, você não fica preso à posição do perfil ficar em relação a essa linha neutra. A qualquer momento você pode relocalizar esse perfil em relação à linha que foi desenhada. Por exemplo, nesse caso eu quero que aquela linha que nós desenhamos não simbolize a linha neutra, simbolize sim a parte de cima desse perfil. Só clico no ponto onde eu quero representar e ele vai mover o nosso perfil. Bom, vale lembrar que a qualquer momento eu posso adicionar mais perfis a esse grupo e tenho aquelas mesmas opções de rotacionar, acabamento e posição. Bom, ao dar OK, vocês podem perceber que eu já tenho uma geometria criada nesse ponto. Não é uma geometria simplesmente esquemática. Se eu der um zoom em uma região e ocultar um desses itens, é possível perceber que o acabamento construtivo também já está criado, ou seja, o G-corte das vigas. E apesar de nós estamos trabalhando em cima de elementos estruturais, o SolidWorks nos permite utilizar ferramentas de qualquer outra área para trabalhar em cima dessa estrutura. No caso, se ele quiser deixar um espaço aqui para solda, basta ele desenhar a geometria que ele quer, com as ferramentas de esboço já conhecidas, no caso eu quero um círculo. Defino as relações. Posso definir também, como em todos os casos, a minha dimensão. E a partir daí utilizar uma ferramenta muito comum, muito conhecida, que é a ferramenta de corte. Nessa ferramenta de corte, eu também não fico limitado a cortar apenas o elemento onde eu criei aquele desenho. Eu posso escolher, não, eu quero cortar aqueles elementos verdes. E quando eu der OK, posso dar um zoom apenas naquela região e verificar que aqueles elementos que eu selecionei foram cortados e os elementos que eu não selecionei não foram. No SolidWorks, essa operação tem um impacto que vai além do impacto visual. Por exemplo, até o momento nós criamos alguns corpos de estrutura, no caso 7. O SolidWorks já foi calculando ao longo do processo a lista de materiais. Então nós temos aqui um primeiro grupo de lista de materiais, que são essas duas vigas, no caso aqui elas são iguais. O segundo grupo são aquelas duas vigas e o terceiro são aquelas três. Agora, por que o SolidWorks separou aquelas duas vigas dessas três vigas aqui? Isso aconteceu em consequência do corte que nós fizemos só naquelas três vigas. Então o SolidWorks ele chega ao nível de separar itens de acordo com a geometria exata de cada um deles, não só o comprimento total. Caso isso não seja desejável, a qualquer momento eu posso criar um estado onde aquele corte não existe. E assim o SolidWorks considera aquelas três vigas como vigas iguais.
Então o projetista tem toda a liberdade de fazer a operação que ele quiser e mesmo assim representar a peça do jeito que ele quiser. Bom, a partir daí nós podemos criar o resto da estrutura usando as mesmas ferramentas que nós usamos até agora. Então naquela parte de cima eu vou simplesmente clicar naquelas linhas e a partir daí selecionar o perfil que será inserido naquela região. No caso aqui eu quero utilizar um perfil qualquer, um perfil que nós criamos aqui, que segue a geometria de Metalon, uma geometria quadrada mesmo. O próximo grupo para criar as colunas. E finalmente vou criar aquela região superior e a região lateral, usando agora tubos redondos mesmo, tubos circulares. Bom, nesse caso eu achei que posso ter achado que ficou muito grande aquele tamanho, eu posso alterar aqui de forma dinâmica o tamanho desses tubos sem ter que me preocupar em voltar o comando todo. Alterei a geometria, agora vou simplesmente continuar criando os elementos nas regiões que eu quero finalizar o projeto. Pronto, nós temos aqui basicamente esse projeto pronto. Daqui para frente basta eu espelhar. Então eu vou espelhar em relação àquele plano central esses elementos aqui. Pronto. E nós temos aqui um projeto completo do esquife. Em algumas regiões o acabamento pode não ficar de acordo com o que é o esperado no projeto. Por exemplo, aqui onde eu tenho um encontro entre dois elementos que são diferentes, o SolidWorks não consegue definir automaticamente, não é possível definir automaticamente, o que o usuário quer que aconteça. No caso, o que eu vou cortar aqui? É isso que o SolidWorks quer saber, se eu vou cortar a coluna ou se eu vou cortar o reforço. Como o SolidWorks não consegue identificar, como não é possível identificar isso automaticamente, o usuário pode definir naquela região como ele quer que fique o acabamento. Dessa forma, aquele elemento agora, o reforço está cortado em relação à coluna, chegando assim à geometria real do meu projeto final. Bom, além disso, nós podemos criar também outros elementos, não só elementos estruturais, né? A qualquer momento nós sabemos que o usuário ele pode desenhar manualmente uma chapa, mais chapas de formatos mais comuns, mais padronizados. Existe uma ferramenta de criação para esses elementos, que é a ferramenta de cantoneira. E aqui eu tenho dois formatos principais, onde eu defino as dimensões desses formatos. Defino a região onde ele vai ser aplicado, no caso eu quero a região entre essas duas faces, bem no centro delas. Se fizesse de um lado, do outro, teria essa possibilidade também. A espessura e ok, aquela geometria foi criada naquela região, com a vantagem de não existir a necessidade de desenhar do zero aquela geometria. Bom, é claro que nessa região nós podemos também adicionar solda, de forma muito simples. Então aqui eu seleciono que eu quero soldar aquelas duas regiões ali, né? Quero que seja em volta de todo o meu elemento. Posso definir aqui diretamente qual vai ser a minha simbologia de solda, a partir da biblioteca de solda. A simbologia vai ser aplicada no 3D e quando eu criar o meu detalhamento 2D também. Posso definir o tipo de solda, pode ser uma solda que termina num ponto e começa no outro, um comprimento específico. Uma solda toda ao redor, que é o que vamos fazer. Uma solda intermitente, onde eu tenho cordões espaçados de espaçamento contínuo. No caso eu quero uma solda simples, com filete de 8 mm, só para representar como é que ficaria a representação dessa solda aqui no 3D. Então uma representação bem esquemática, bem visual, para deixar o projeto leve. E ao mesmo tempo representar para o usuário que ali existe uma solda. Da mesma forma eu poderia fazer uma solda aqui na chapa. Aqui no caso eu posso pedir para ele identificar os dois lados. E ele identifica os dois lados dessa chapa automaticamente. Então são ferramentas muito interessantes para a criação de simbologias de solda e representações de solda no SolidWorks.
Bom, com essa geometria criada, nós podemos também agora verificar informações muito interessantes, como o peso desse conjunto que nós fizemos até agora. Em momento nenhum eu defini que esse material tinha um peso específico de tanto. Já estava definido que o projeto seria de aço 1020, então com isso já vem especificações físicas do projeto. E de acordo com essa geometria que eu criei, eu posso pedir o que nós chamamos de propriedade de massa e verificar o peso até agora desse conjunto, no caso o tanque mais a estrutura. Se eu quisesse representar só o peso da estrutura, eu posso também. Eu tenho aqui aproximadamente 1 tonelada. Está em gramas, mas a qualquer momento nós podemos mudar. Agora sim, representando em quilogramas aqui, um pouco mais de 1 tonelada, que é o peso só da estrutura, contra o peso geral de quase 4 toneladas. Além do peso, nós temos informações como volume, área superficial, as coordenadas do centro de massa, representação visual do que seria esse centro de massa, a posição onde ele seria, né? O que pode facilitar a criação de reforços, olhares para içamento e questões de equilíbrio de balanço dessa estrutura.